Nesta edição do Automagazine vamos acertar as contas à temporada 2012 do Campeonato Nacional de Circuitos GTs. Por aí acompanhamos mais uma edição do Portugal Motorsport Awards. Ainda nesta edição iniciamos a análise à temporada de karting do Troféu Rotax. O circuito espanhol de Jarama recebeu as contas finais do Campeonato Nacional de Circuitos. César Campanice e Carlos Vieira chegavam a esta última prova na frente do campeonato com 27 pontos de vantagem para a dupla Patrick Cunha e José Carlos Ramos. A corrida começou com menos de 10 carros inscritos. Ora, com esta condicionante, o regulamento prevê que não se possam atribuir os pontos na totalidade, o que na prática resultava na imediata vitória de César Campanice e Carlos Vieira no campeonato, até porque Patrick Cunha e José Carlos Ramos não se apresentaram nesta última prova da temporada. Logo no arranque, o Ferrari de Guido Alexander assumia a liderança. O italiano já havia conseguido a pole position para esta penúltima corrida da temporada. Miguel Barbosa, no Mercedes SLS, assegurava a segunda posição na frente do Audi R8 de César Campanice, que seguia na terceira posição. António Cabral atrasava-se logo na primeira curva com um peão. Na frente da corrida, Campanice seguia na traseira do Mercedes de Miguel Barbosa, enquanto que Guido Alexander ganhava uma vantagem significativa na frente da corrida. As atenções estavam centradas na luta pelo segundo lugar, uma luta muito vista ao longo da temporada. Quanto à categoria GT4, Fábio Mota e Nuno Marques venceram a primeira corrida. Já os irmãos Cabral, depois de um peão no início, acabavam esta primeira prova na sétima posição. Na frente da corrida, o forcing de César Campanice acabou por resultar na ultrapassagem a Miguel Barbosa antes mesmo da troca de pilotos. A ultrapassagem vista do interior do Audi R8. Na troca de pilotos era a vez de Carlos Vieira tentar encurtar a vantagem para o Ferrari 430 GT2, agora conduzido por João Figueiredo. Vieira fez um segundo turno de grande nível, acabando, no entanto, por beneficiar das dificuldades do Ferrari, que aquecia os seus pneus devido à baixa temperatura da pista. Assim, volta após volta, Carlos Vieira encurtou a distância para João Figueiredo. Nesta fase da corrida, o Audi R8 da nova Drive estava já encostado ao Ferrari de João Figueiredo, com Carlos Vieira a consumar a ultrapassagem e a assumir a liderança para não mais alargar até ao final da corrida. Com esta vitória, a dupla Carlos Vieira e César Campanice conquistavam o campeonato nacional. Com pouca emoção, porque tínhamos poucos carros, mas foi bom por conseguir recuperar 19 segundos em relação à primeira e conseguimos fazer o primeiro lugar. Fomos campeões. Já éramos com 4 pontos, mas mesmo assim conseguimos ser campeões com uma vitória que é bastante importante para nós. A segunda corrida do Campeonato Nacional de Circuitos em Jarama ficou desde logo marcada pelo calor que se fez sentir neste segundo dia de prova e também por uma dúvida. Restava saber se Miguel Barbosa e José Pedro Fontes iriam nesta última prova da temporada chegar ao segundo lugar do campeonato, aproveitando a ausência de Patrick Cunha e José Carlos Ramos. Logo no arranque e na travagem para a primeira curva, um toque entre o Ferrari de João Figueiredo e o Audi R8, pilotado aqui por Carlos Vieira, que deixou o piloto da nova Drive atrasado. A partir daqui assistiu-se uma recuperação fantástica de Carlos Vieira, a segunda do fim de semana. Já João Figueiredo, na sequência do toque, acabou por abandonar a corrida um pouco depois. Na frente desta segunda corrida espanhola, José Pedro Fontes procurava ganhar vantagem ao volante do Mercedes SLS AMG. Com um andamento forte e nos limites, Carlos Vieira recuperava terreno para o líder da prova, deixando para trás os pilotos mais lentos. Aqui o abandono prematuro de João Figueiredo no Ferrari 430 GT2 na sequência do toque logo na primeira curva. Carlos Vieira aproximou-se muito depressa do líder da prova e nesta fase da corrida estava encostado ao Mercedes de Luís Silva, que era segundo nesta altura, e na primeira oportunidade o piloto da Audi R8 ultrapassou o Mercedes e assumiu a segunda posição.
Luís Silva acabaria por terminar esta segunda corrida em Jarama no pódio, ocupando o terceiro lugar. Na categoria GT4, a luta entre os dois Aston Martin V8 estava ao rubro, com a luta entre Francisco Carvalho e Mauro Marques. Aqui as contas que estavam em causa eram as do campeonato, bastando a Francisco Carvalho e Miguel Ferreira terminarem esta derradeira prova atrás de Mauro Marques e Fábio Mota, e foi precisamente isso que veio a acontecer. Entrávamos na fase de troca de pilotos, com os handicaps a jogarem o seu papel nesta fase da corrida. Miguel Barbosa, no Mercedes, saía para a pista primeiro que Campaniço, obrigado a cumprir um handicap maior em virtude da vitória alcançada na primeira corrida. Na categoria GT2, Miguel Ângelo de Castro e António Ricciardi confirmavam o triunfo ao terminarem na quarta posição da geral, com o Porsche 996 atrás de Luís Silva no Mercedes SLS. Na frente da corrida, Miguel Barbosa teve de aguentar as fortes investidas de César Campaniço, que tudo fez para voltar a vencer esta segunda prova de Jarama. Contudo, o piloto do Mercedes SLS AMG aguentou a pressão de Campaniço e venceu esta derradeira prova do campeonato. A diferença entre os dois, no final, foi inferior a meio segundo. Ora, com este resultado, Miguel Barbosa e José Pedro Fontes acabaram por garantir o segundo lugar no campeonato. A nossa estratégia era tentar passar para a frente na primeira volta e tentar aguentar o Audi atrás de nós o máximo tempo possível, para tentarmos depois ter a vantagem do handicap do nosso lado. Isso foi facilitado porque eu consegui arrancar bem, passei para a frente, depois aproveitei a confusão que houve atrás, tentei manter a concentração, fechar o andamento para deixar o carro ao Miguel em primeiro e consegui, e depois ele fez um grande turno, conseguiu aguentar até ao final da corrida. De pena hoje não temos acabado com a vitória, mas demonstramos que aqui estávamos muito rápidos. Nós, apesar de termos que controlar apenas os nossos adversários para garantir o título aqui, acho que tivemos sempre superiores. Hoje a corrida de hoje foi pena o Carlos ter levado um toque logo na primeira curva e ter perdido, não sei, 19 segundos ou algo assim. Ainda conseguiu recuperar tudo e eu depois tinha diferença de handicap de 10 segundos, também os recuperei. Mas foi muita recuperação junto, o carro estava um pouco danificado e eu... Pronto, esta pista não é fácil de passar, acho que há que dar os parabéns ao Miguel por ter feito fez uma prova à defesa, mas defendeu-se muito bem. Feitas as contas à época de 2012, ficamos agora com alguns dos melhores momentos da temporada. Daqui a pouco, saiba quem dominou a temporada 2012 do troféu Mariatel Rotax na categoria DD2. Agora, avançamos para a Coreia e para mais uma edição do Portugal Motorsport Awards. A terceira edição do Portugal Motorsport Awards decorreu no passado mês de janeiro no Palace Hotel da Coreia. Uma festa magnífica e cheia de charme, com um elevado número de convidados e galardoados que mereceram o reconhecimento de todos os presentes, que os aplaudiram de pé e de forma apoteótica, como só os membros do Portugal Motorsport sabem fazer. Mantendo um formato que agrada a todos, integrado no ambiente fabuloso do salão principal do Palace Hotel da Coreia, o Portugal Motorsport Awards teve este ano uma componente marcadamente feminina, pois estiveram presentes algumas dezenas de senhoras cuja vida esteve de alguma forma ligada ao automobilismo português. Entre os distinguidos do evento, destaque para Teresa Torres, foi uma das premiadas deste evento, Mabel Fernandes, ou seja, o seu pai. E António Félix da Costa, um piloto da nova geração que parece indicar um futuro muito brilhante. Uma jornada de convívio que prometeu voltar em 2014. O troféu Mariatel Rotax em karting, o mais prestigiado troféu nacional da modalidade, teve em 2012 um dos anos de maior emoção. Vamos então olhar para o resumo da temporada que apurou os melhores para as finais mundiais da Rotax que em 2012 se realizaram no Algarve.
O troféu Mariatel Rotax abriu as hostilidades no kartódromo de Fátima e na categoria Max, uma das classes mais emotivas do karting nacional, marcaram presença 16 pilotos. Logo nos treinos se percebeu que Pedro Paixão tinha um motor bem adaptado ao chassi Intrépid e que iria dar muita luta ao piloto da Mariatel Competição João Correia, que chegava a Fátima com a vitória no Rotax Winter Series em Viana do Castelo. Em Fátima, João Correia conheceu grandes dificuldades para conseguir um conjunto equilibrado para acompanhar o andamento de Pedro Paixão. Antes da primeira final, o briefing e as indicações foram dadas pelo diretor de prova. Vamos dar início à primeira corrida do dia. Só recapitular, reforçar um bocadinho algumas ideias que falamos já ontem no briefing. Em primeiro lugar, quem são os dois primeiros? São vocês os dois. O primeiro, és tu. A responsabilidade da velocidade da partida é tua, ok? Tu não o podes ultrapassar, como sabes, e tu vais fazer a partida numa velocidade lenta, ok? Tens a garantia de que ele não te vai ultrapassar. Vamos fazer como fizemos ao longo da época passada e fizemos no Inter Series, 2 voltas de lançamento, ok? Sendo que a primeira é uma volta mais à vontade, a segunda será uma volta de formação propriamente dita, que deve ser feita já a uma velocidade mais moderada e devem formar no final da reta, ok? Assim, na primeira final, Pedro Paixão confirmou as expectativas reveladas no treino, mantendo um ritmo forte desde o início e relegando para o segundo lugar Francisco Mora, enquanto que Jorge Amaral era terceiro. No final das 20 voltas ao traçado de Fátima, já João Correia ocupava a 4ª posição. Imagens impressionantes a bordo do kart do piloto Mariatel Competição João Correia, que nesta prova de Fátima começava a sentir dificuldades em encontrar um setup ideal que permitisse lutar pela vitória nesta prova de abertura do troféu Rotax Mariatel. Na segunda final, a forte largada de Pedro Paixão cedo deu a entender que o piloto madeirense não iria facilitar a vida à concorrência. Nos lugares secundários, a luta entre Francisco Mora, Jorge Amaral e João Correia mantinha acesa a luta pelo segundo lugar, com Mora a ser melhor que Jorge Amaral e a acabar na 3ª posição, após uma intensa luta com o piloto da Mariatel Competição. Apesar de Jorge Amaral ter sido terceiro classificado nestas 2 finais de Fátima, o piloto de Santa Maria da Feira viu no final da prova todo o seu esforço ir por água abaixo, já que após as verificações técnicas foi detectada a falta de uma pequena peça na embreagem do kart, uma falha cuja consequência acabou por ser a desclassificação ditada pelo Colégio de Comissários. Com esta penalização, acabou por beneficiar João Correia, que subiu ao 3º lugar do pódio, atrás de Francisco Mora e Pedro Paixão. Parece que sim, teve uma boa estreia do troféu e espero continuar forte para o resto do campeonato. Na categoria DD2, a prova mais importante desta jornada do troféu Rotax Mariatel, marcaram presença 12 pilotos. Um número interessante de participantes que proporcionaram, ao longo das 2 provas emotivas, lutas pelos lugares cimeiros da classificação. Destaque nesta categoria para a presença do piloto angolano Léo Serrão, um jovem promissor que competiu pela primeira vez em Portugal. Com o aliciante extra da presença de um piloto angolano, nos treinos de sábado, cedo se percebeu que Eduardo e Ricardo Leitão estavam bastante rápidos face aos seus opositores e que Eduardo Leitão pretendia repetir a vitória alcançada em Viana do Castelo no Rotax Winter Series. Entre os seus opositores estava Frederico Duarte, da iKart Competition, e Paulo Moreira, da Mariatel Competições, que mostravam um andamento capaz de importunar os pilotos da Primus Racing. Aliás, Paulo Moreira estreava em Fátima um chassi da Cosmic que boas indicações lhe transmitiu na sessão de treinos livres e cronometrados. Assim, com os dados lançados para a primeira final, Eduardo Leitão saiu da pole position e cedo revelou estar mais rápido que todos os seus opositores, alcançando mesmo a volta mais rápida com o tempo de 45,8.
Na luta pelo segundo lugar, Ricardo Leitão, Frederico Duarte e Paulo Moreira revelaram-se verdadeiros guerreiros do asfalto, bastante rápidos e com uma condução bastante sólida, proporcionando assim um grande espetáculo com a alternância de posições constantes ao longo das 20 voltas ao traçado do cartódromo de Fátima. A segunda final foi ainda mais animada. Os pilotos da Primus Racing, desde a bandeira de largada, que mostraram que queriam vencer na prova de abertura do troféu Marietel Rotax, e o ímpeto de Ricardo Leitão quase que acabava com as aspirações do seu irmão Eduardo, que queria repetir a vitória alcançada em Viana do Castelo. Um toque entre os dois pilotos deixou Eduardo Leitão com alguns problemas de direção e o piloto foi obrigado a uma condução mais acutilante para defender o primeiro lugar. Já Ricardo Leitão repetiu o segundo lugar da primeira prova, enquanto que Frederico Duarte era terceiro. Por seu lado, Paulo Moreira, da Marietel Competições, foi obrigado a desistir na 11ª volta com problemas na caixa de velocidades. Contas feitas, Eduardo Leitão assumiu a liderança do troféu Marietel Rotax 2012, seguido do seu irmão Ricardo, enquanto que Frederico Duarte ocupava a terceira posição. A oposição do meu irmão e do Frederico Duarte também. Infelizmente, um dos nossos grandes adversários, Pedro Paixão, não conseguiu alinhar para a primeira e para a segunda manga. Teve azar, mas tive um grande apoio da minha equipa Cabo do Mundo e do meu mecânico João Pinto, que me ajudaram a alcançar esta primeira vitória importante no campeonato. Depois de Fátima, seguiu-se Palmela. Para o estreante na categoria Max Luís Cidade, Palmela estava a resultar melhor que a prova inaugural do troféu e o jovem piloto não escondia que estava a adaptar-se bem ao seu novo kart. Acho que me adaptei bem ao travão, que é o abrandador, que não tem na Júnior. E acho que a primeira corrida não correu lá muito bem, mas acho que esta já vai correr melhor. Vamos fazer um bom resultado. E qual é o objetivo para esta temporada, Luís? É acabar pelo menos nos 3 primeiros do campeonato. Por seu lado, Francisco Mora não escondia que a maior dificuldade com que os pilotos se confrontavam era mesmo o exigente traçado de Palmela. Penso que é um traçado difícil, é muito exigente. É também muito difícil por causa do asfalto. O asfalto não está muito bem tratado, tem muitos saltos, mas nós temos de nos adaptar, não é? Temos de tentar fazer o nosso melhor e penso que estou a adaptar-me razoavelmente bem. É difícil, mas eu gosto da pista. E em termos de chassi, esta é uma pista muito exigente para o chassi. É, trabalha muito, tem muitas curvas, mas penso que o FA, o Alonso está-se a adaptar bem. Então. Na equipa Marietel Competição, João Correia, que tão boa conta do recado tinha dado nas primeiras provas da temporada, não conseguia agora encontrar em Palmela um compromisso entre o chassi e o motor que lhe permitisse lutar por um tempo para a pole position, iniciando aqui uma luta pela melhor afinação. Não estamos dentro do esperado, penso que ainda não cumprimos tudo o que desejávamos, ainda não conseguimos acertar à perfeição o setup, mas penso que até ao final do dia vai estar tudo resolvido e penso que vamos estar com boas expectativas para amanhã. Qual é a maior dificuldade? Atualmente e neste momento a maior dificuldade é sem dúvida o chassi, porque o motor não tem nada de especial, não tem problema nenhum, apenas estamos com alguma dificuldade em acertar o setup em termos de chassi. Identificadas as maiores dificuldades para os pilotos da categoria Max, vamos então à primeira final desta emocionante categoria. Logo nesta primeira corrida se percebeu que José Pedro Faria não estava disposto a repetir o mau resultado de Fátima. Mostrando que tinha conseguido uma excelente afinação no seu kart, José Pedro Faria relegou de imediato para trás, para as posições secundárias, um conjunto de pilotos rápidos liderados por João Correia, que conseguia assim andar numa primeira fase da corrida de forma bastante rápida.
Contudo, o piloto do time Maritel Competição foi incapaz de aguentar a pressão de António Falcão, da Tony Kart Portugal, e de Luís Cidade, que esteve sempre na luta pelos lugares da frente de forma surpreendente e mostrando um andamento bastante forte e conseguindo evitar os toques e alguns peões que acabaram por afastar da luta pela vitória alguns dos principais candidatos aos primeiros lugares nesta categoria Max, entre os quais João Correia, Pedro Paixão e Francisco Mora. Na frente, José Pedro Faria mostrava um andamento muito forte e não dava qualquer hipótese aos seus mais diretos adversários. Mais atrás era Paulo Pereira, ele que se envolveu num toque que levou ao captamento, com o piloto a sair sem lesões. Aqui o jovem piloto do kart 313, no momento do acidente e já fora da pista, mostrando o seu descontentamento pelo abandono. Na sequência deste acidente, João Correia acabou por ser desqualificado desta primeira final, depois de ter ultrapassado um dos seus adversários e não ter respeitado a bandeira amarela mostrada pelos comissários. A bandeira de xadrez mostrada ao vencedor desta primeira final da categoria Max. A segunda corrida voltou a revelar um enorme nível de competitividade. Largando na frente, José Pedro Faria teve que lutar nas primeiras curvas com Pedro Paixão muito forte e com o Luís Silva, que se mostrava melhor que na primeira final. Um andamento muito forte, os primeiros, dava mais uma vez a certeza ao público presente em Palmela que o espetáculo estava assegurado em mais uma prova da categoria Max. Mais atrás, logo na fase inicial da corrida, António Falcão envolvia-se num toque e o atirou para fora da pista, retirando-lhe todas as possibilidades de luta pelos lugares da frente. O andamento mais rápido de José Pedro Faria se deixou perceber que as emoções se iriam centrar na luta pelo segundo e terceiro lugar do pódio. Com o primeiro lugar entregue a José Pedro Faria, Luís Cidade, Luís Silva e Pedro Paixão lutavam pelos lugares secundários, com Paixão a levar a melhor e a garantir o segundo lugar na corrida. Luís Silva foi terceiro. Já Luís Cidade, fruto do quarto lugar alcançado nesta segunda corrida, garantia a segunda posição na prova de Palmela, atrás do vencedor da jornada, José Pedro Faria. Luís Silva acabou na terceira posição da geral, fruto de uma segunda corrida bem conseguida. Para o vencedor da jornada na categoria Max na prova de Palmela, tudo correu bem. Pensava que ia ser uma corrida muito mais, talvez, competitiva, mais difícil, mas foi uma corrida, por um lado, fácil, cansativa e alcançamos a vitória e acho que conseguimos passar neste momento para a frente do campeonato. Na categoria DD2, Paulo Moreira, da Maritel Competição, explicava aqui as diferenças para o chassi CRG que havia utilizado no início desta temporada. Esta é a segunda corrida do Troféu Rotax Maritel. Estamos com um chassi novo. Este chassi é mais duro do que o anterior, o CRG. É mais tracionado e dá para carregar mais à frente, o que dá para inserir melhor nas curvas. Ou seja, dá para levar o kart mais ao limite comparativamente com o outro. Quando tentamos pôr a tração no chão, como este kart é mais tracionado, coloca mais depressa e sai muito mais rápido. E também inserir nas curvas, no antigo kart, no CRG, eu não tinha a frente tão carregada, porque senão a traseira também começava logo a escorregar. E neste é pelo contrário, carrego a frente ao máximo
e o kart fica sempre. A prova de Palmela marcava igualmente a estreia de alguns pilotos nesta categoria, caso de Nuno Carvalho, o segundo piloto do time Maretel Competição. Já há muito que ambicionava experimentar um desafio destes e agora tornou-se possível. Logicamente que deparamos aqui com algumas coisas novas, não é? Porque para mim é completamente novidade, quer esta classe, quer esta aventura nos karts, e estou a adorar. Partida sempre espetacular e com uma das melhores grelhas da temporada para a primeira final da categoria de D2. Eduardo Leitão, da Primus Racing, que alcançou o melhor tempo nos treinos de qualificação, liderou da primeira à última volta nesta primeira final, sofrendo, contudo, uma intensa pressão por parte dos pilotos Pedro Paixão e Tiago Ribeiro, conseguindo, no entanto, controlar as diversas tentativas que estes rápidos pilotos fizeram para obter a liderança e alcançando, assim, uma vitória inteiramente justa na primeira prova de Palmela. Com Eduardo Leitão mais forte, Pedro Paixão acabava esta primeira corrida na segunda posição e Tiago Ribeiro conseguia a terceira posição na corrida inicial deste piloto nesta temporada. Na frente, Eduardo Leitão liderava de início a fim esta primeira corrida do fim de semana, revelando um domínio claro sobre os seus mais diretos adversários e um acerto bastante eficaz do setup do seu kart nesta rápida pista de Palmela. O piloto da Primus Racing deixava assim antever que não pretendia facilitar na luta pela vitória no troféu Maretel Rotax e estava assim a dar mais um passo para a consolidação da liderança do troféu. Na segunda final da DD2, o arranque acabou por ser fatal para Pedro Paixão, que largou mal, acabando por cair para a última posição. Já Eduardo Leitão voltava a estar bem, liderando um grupo em que contava novamente com Tiago Ribeiro e em que aparecia Federico Duarte e Kart Competition, que nunca deixaram de dar tréguas durante todas as 20 voltas ao traçado de Palmela, valorizando ainda mais o espetáculo oferecido a quem presenciava esta prova. Na luta pelos lugares secundários, Ricardo Leitão e Pedro Paixão lutavam curva a curva pela quarta posição. O piloto da Primus Racing conseguiu gerir a corrida sem grandes sobressaltos na primeira parte, contudo foi forçado a ser mais rápido nas voltas finais para resistir à excelente recuperação que Pedro Paixão realizou desde a última posição até à luta que deu no quarto lugar, acabando na quinta posição. Já Paulo Moreira voltava a debater-se com algumas dificuldades para acompanhar os mais rápidos. O piloto da Maretel Competição, já na parte final desta segunda prova, tocou em António Lima, numa altura em que estava na luta pela sexta posição, acabando por terminar a corrida na 11ª posição. No final, Eduardo Leitão alcançava uma importante vitória que lhe permitiu cimentar a sua posição de comandante no troféu Maretel Rotax. A primeira foi mais competitiva que a segunda, mas acho que em ambas as corridas a concorrência esteve forte e há que dar mérito à concorrência por ter estado tão forte. O que é que está a fazer aqui a diferença entre o seu andamento nas duas finais e o andamento da concorrência? Acho que eu e o meu mecânico, João Pinto, estamos a trabalhar bastante bem, toda a equipa do Cartódromo de Cabo do Mundo também, está tudo de parabéns. E acho que isso pode fazer a diferença ou não entre mim e os outros. Na próxima edição do Auto Magazine fechamos as contas ao resumo da temporada do troféu Maretel Rotax. Rallys, viajamos a Letónia para a segunda prova do Campeonato da Europa de Rallys. Mais uma prova de grande espetáculo.